Olá pessoal do terceiro médio, tudo bom? Nós vamos começar hoje a aula 21 da apostila 2, da página 346 a 347. Vamos lá, é o Brasil liberal, parte 4. Nós vamos falar basicamente desse primeiro cara aqui, que é o presidente Bossa Nova. Lembra que a gente comentou da última aula? O presidente Bossa Nova, Juscelino Kubitschek, médico de Minas, onde ele fez a sua carreira dentro de um segmento muito sério, onde ele concluiu seus mandatos de todas as áreas que ele abraçou e fez seu legado. Então ele tinha uma confiabilidade muito grande do período que ele foi prefeito, governador de Minas e tudo mais. Nesse momento, nós temos um período que ele tem a ideia de fazer com que as mídias mostrassem o Brasil de várias formas. O mundo musical, artístico, cultural ficasse em efervescência nos anos 50, principalmente nos anos 58, que eu já havia mencionado. E nesse momento, ele cria um slogan que era o seguinte: Brasil, 5 anos, 50 anos em 5. Fazendo qual era a proposta dele, o plano de metas dele, onde Brasília estava no meio disso. Onde ele teve energia, uma série de itens que precisava, mas com aceite de multinacionais que estavam interessadas em vir para o Brasil. Ele cortou as probabilidades que o Brasil estava tendo de uma indústria nacional que vinha de Vargas, para liberar o quê? Uma economia em efervescência para os americanos. Nesse interim, ele consegue fazer o Brasil endividado até os dentes em virtude de uma construção que, na realidade, poderia ser substituída ou não. É muito questionável. Mas Brasília estava aí, endividando o Brasil inteiro. E nesse momento, nós temos o sucesso que até então Juscelino mostrava. Ele não conseguiu, diante das suas alianças junto ao PTB, que era getulista, Partido Trabalhista Brasileiro, e o Partido Social Democrata, que ele tinha o intuito de pegar as duas alas opostas do país, fazendo uma só, ele não conseguiu fazer um herdeiro político, que seria o seu general Teixeira Lott. Teixeira Lott não ganha, e quem ganha foi uma zebra na concorrência, que é esse aqui, chamado Jânio Quadros, um professor da Escola Dante Alighieri, que ele era muito contestador, muito polêmico. Ele conseguia fazer a mídia voltar-se a favor dele e manipular essa mídia com muita excelência. Ele tinha sido, no seu histórico, vereador, deputado, governador e não tinha, por coincidência, terminado nenhum. Ou seja, o seu histórico político era meio ciclo em tudo. Ou seja, mas em virtude de ele ser extremamente polêmico, ele sempre chamou atenção sobre si, fazendo com que ele ganhasse esse espaço. O segundo espaço é que ele, na sua mídia manipulada, ele tinha o objetivo de varrer a corrupção do Brasil. Então o símbolo dele, das eleições, era uma vassourinha que ele mantinha na lapela dele e um slogan que era varre, varre, vassourinha, onde substituía tirar a corrupção para fora. Ou seja, ele conseguia muito bem dominar a situação com muita sutileza e inteligência. E dominava sempre com muita polêmica. E o que acontecia? Nesse momento começava a incomodar os seus opositores, por falta de definições políticas. Mas a definição política dele ficou por conta de uma outra coisa. Ele não estava gostando do controle excessivo que a Guerra Fria estava colocando aqui nas Américas, que era o controle americano sobre tudo que as Américas produzissem. Então, ele foi se distanciando, não totalmente, mas tendo uma opção econômica para a exportação, se aproximando de governos socialistas,
mas para exportação, não numa filosofia política, mas sim numa associação econômica, onde ele poderia pegar ambas as áreas, não ficar com um monopólio de compra e venda somente americana. Você acha que os Estados Unidos gostou disso? Não. Começou a pressionar os opositores políticos de Jânio Quadros, fazendo com que tirasse os apoios. E essa falta de apoio foi complicando a vida dele, onde os Estados Unidos cada vez mais estava perto da gente, transferindo uma certa responsabilidade, onde também foi fazendo com que o capitalismo americano fizesse dele um bicho-papão, e fazendo com que os opositores os grandes latifundiários começassem a ficar com medo. Os militares também ficassem com medo. Ou seja, todos esses segmentos da economia, de exportação, começaram a ficar com medo porque os Estados Unidos começou a dar sanções de limites de compra se Jânio continuasse. E a economia do Brasil, que já estava devendo, graças ao déficit orçamentário com a construção de Brasília, feito propositalmente por Juscelino, fez com que isso desse um certo temor nas todas as faixas da economia do Brasil. Então isso fez com que direcionasse a uma, vamos dizer, declinação, distanciamento do governo e forçasse a renúncia de Jânio Quadros. E foi o que aconteceu. No dia 25 de agosto de 1961, ele foi obrigado a deixar uma carta pela renúncia dizendo que forças terríveis estavam se levantando contra ele. Antes que acontecesse qualquer coisa, mais uma faixa que estava passando para ele de não concluir os governos que eram eleitos por ele. Então a própria população começou a duvidar das condições dele e dando força às condições americanas, de toda uma classe média, trabalhadora e tudo mais. Muito bem, nesse quesito foi realmente muito rápido o poder de Jânio Quadros, passando rapidamente para o seu sucessor, vice-presidente João Goulart, esse terceiro camarada aqui, que nós vamos falar na próxima aula. Por enquanto, é só, gente, me faça um resumo, como eu falei, onde vai ser a fonte de controle de presença de vocês e o exercício, que é muito pouquinho. Muito obrigado e até a próxima aula.